Acentuação gráfica em português? Ah, só de ouvir já dá um arrepio, né? Parece uma coisa super complicada, cheia de regras que ninguém entende. Mas e se eu te disser que tem uma lógica por trás de tudo isso e que é mais simples do que parece? Pois é, a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. Para começar, vamos pensar numa coisa. Como é que um risquinho, um sinal tão pequeno, pode mudar completamente o som e até o significado de uma palavra? É só olhar para essa dupla aí, pele e Pelé. Olha só que interessante. Quando a gente lê pele, sem acento, a força da voz cai naturalmente no pé. Pé, lê. Mas, quando a gente coloca aquele acento agudo, a mágica acontece. A força vai toda lá para o final. Pé, lé. Percebe? O acento gráfico é basicamente um mapa, um GPS da pronúncia. Ele tá ali para gritar: ei, a sílaba forte é aqui. E para entender esse mapa direitinho, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, por que raios os acentos existem? Depois, vamos ver a regra de ouro, aquela que não tem erro. Aí a gente entra nas regrinhas por terminação, fala sobre as mudanças do acordo ortográfico e, para fechar, vê quais acentos sobreviveram a tudo isso. Então, vamos lá, começando pelo começo. Por que os acentos existem? É tudo uma questão de diferenciar a ênfase que a gente dá quando fala das marquinhas que a gente precisa usar quando escreve. É super importante entender a diferença entre essas duas coisas. O acento tônico, bom, toda palavra tem. É a sílaba que a gente fala com mais força naturalmente. Já a acentuação gráfica são símbolos, sabe? O agudo, o circunflexo. Eles só aparecem na escrita para avisar que a pronúncia de uma palavra foge da regra geral. E essas aqui são as nossas ferramentas. O acento agudo, que a gente usa para sons abertos, tipo em café. O circunflexo, o famoso chapeuzinho, para sons fechados, como em você. E tem o acento grave, que é um caso à parte, né? Ele não mexe na sílaba tônica, ele só está ali para indicar a crase. Certo. Agora vamos para a melhor parte. A regra mais fácil e satisfatória de todas. Eu chamo de a regra inquebrável. E é simples assim. Eu disse todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, sem exceção. Não tem esse. Se a sílaba mais forte for a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente, pode colocar o acento sem medo de errar. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só, música, lâmpada, até naquela palavra gigante paralelepípedo, a força está sempre na antepenúltima sílaba. Então, o acento está lá, firme e forte, para marcar isso. Ok, com a regra mais fácil no bolso, vamos para as outras duas grandes categorias. Agora é a hora de decifrar o código das oxítonas e paroxítonas. Aqui, a gente precisa prestar atenção em como a palavra termina. Nas oxítonas, a força está na última sílaba, mas nem todas levam acento. A gente só vai acentuar as que terminam em A, E, O, seguidas ou não de S. E também as que terminam em en ou ens, tipo também e parabéns. Ah, e claro, as que terminam com aqueles ditongos abertos, ei, el e oi. Agora, com as paroxítonas, a lógica é o contrário. A pronúncia paroxítona é a mais comum no português, é o nosso padrão. Por isso, a gente só acentua as que são diferentonas, as que terminam de um jeito menos comum. Ou seja, se a palavra não termina em a, e, o, em ou ens, ela provavelmente vai ter acento. Por isso que táxi, vírus e caráter são acentuadas. Elas fogem do padrão. Muito bem, agora a gente entra num terreno que até hoje causa muita dúvida. O tal do Acordo Ortográfico de 1990. Foi uma verdadeira limpa nos acentos e é bom a gente saber o que mudou. A ideia do acordo era nobre, né? Fazer com que a língua portuguesa fosse escrita do mesmo jeito em todos os países. Mas, para unificar, algumas coisas tiveram que mudar. E, coitados, alguns acentos foram demitidos. Vamos ver quem rodou. Uma das mudanças mais famosas foi essa aqui. Lembra do acento em ideia? Pois é, não existe mais. O acento agudo nos ditongos ei e oi de palavras paroxítonas sumiu. Então, heróico virou heróico, jiboia virou jiboia. A gente continua falando do mesmo jeito, mas na hora de escrever, o acento caiu fora. Outro acento que deu adeus foi o circunflexo das vogais dobradas, ou o e e. Palavras como enjoo e voo perderam um chapeuzinho. Hoje é só enjoo e voo. E os verbos ler e crer no plural, que antes eram leem e creem, também ficaram sem um acento.
Os acentos diferenciais também sofreram baixas. A gente usava para diferenciar palavras escritas do mesmo jeito, tipo para, do verbo parar, que tinha acento para não confundir com a preposição para. Esse acento caiu. A mesma coisa com a fruta pera, que hoje se escreve pera, igualzinho. Mas calma, não foi um apocalipse total dos acentos. Alguns foram espertos e conseguiram sobreviver. Vamos ver agora quem foram os heróis da resistência, os acentos que continuam aí por um bom motivo. Alguns acentos diferenciais eram simplesmente importantes demais para a gente abrir mão. Por, o verbo, continua com acento para não virar uma bagunça com a preposição por. Pôde, no passado, também manteve o acento para a gente saber que não é pode no presente. E claro, a diferença de singular e plural. Ele tem e eles têm. Esse acento é crucial. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. Como diz o Brasil Escola, a acentuação gráfica indica na escrita a sílaba tônica das palavras. Simples assim. É uma sinalização, um guia para a gente ler do jeito certo. Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? A língua não para de mudar. A gente vive numa comunicação cada vez mais digital, mais rápida. Pensando nisso, será que outras regras de acentuação podem sumir no futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar.